Fala, já de plantão. Hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre doença inflamatória pélvica. Mas antes da gente começar, já queria que você, se não tiver inscrito, não tiver inscrita no canal, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as vezes que um novo vídeo aqui interessante for publicado no canal e já aproveita, deixa o seu like aqui para que a gente possa chegar para mais pessoas. Mas bora lá, vamos falar sobre doença inflamatória pélvica. Então, quando a gente fala de doença inflamatória pélvica, a gente está falando de uma infecção sexualmente transmissível, que tem como principais agentes a Chlamydia trachomatis e a Neisseria gonorrhea, a clamídia e o gonococo. Mas é muito importante que a gente lembre que, além desses dois agentes primários, a flora que acomete a paciente com doença inflamatória pélvica é polimicrobiana, tem gram-positivos, gram-negativos, anaeróbios. Isso vai ser muito importante quando a gente for fazer o tratamento, for escolher a antibiótico-terapia para essa paciente. E essa paciente, clinicamente, geralmente vai chegar no pronto-socorro para você com um quadro de dor pélvica aguda, subaguda, ali alguns dias, geralmente associado a um corrimento mucopurulento, um corrimento com odor fétido, às vezes um sangramento, e aí você vai precisar avaliar essa paciente e chegar ao diagnóstico. É importante lembrar que a literatura define critérios diagnósticos muito bem estabelecidos para a DIP. Então, nós temos 3 critérios maiores que são obrigatórios e ela deve ter ao menos um critério menor. Os 3 critérios maiores são dor pélvica, dor à mobilização do colo uterino e dor à palpação anexial. E os critérios menores são mais inespecíficos, como febre, leucorreia purulenta, presença de massa pélvica, alteração de provas inflamatórias, leucocitose, que indicam ali um processo infeccioso. Então, se eu tiver os 3 critérios maiores e um menor, eu vou fechar o diagnóstico. Mas é importante lembrar que muitas vezes você pode não ter um critério e o quadro é todo escancarado de uma doença inflamatória pélvica. Então, como o tratamento deve ser empírico e precoce, na dúvida, trate como doença inflamatória pélvica. E, como a gente está falando de uma infecção, a gente vai ter que lançar mão de antibiótico-terapia. E a nossa grande decisão inicial é se a gente vai tratar essa paciente internada ou em regime ambulatorial. Se a gente tiver algum critério de internação, que os principais são presença de abscesso, presença de peritonite, quando eu não posso afastar alguma urgência ou emergência cirúrgica, pacientes gestantes, essas pacientes devem ser internadas. Se ela não tiver critério de internação, o tratamento mais clássico aí do ponto de vista ambulatorial é com ceftriaxone 500mg intramuscular, doxiciclina 100mg de 12 em 12 horas por via oral por 14 dias e metronidazol 500mg de 12 em 12 horas por 14 dias também por via oral. Já se a gente internar essa paciente, o regime mais clássico que a gente tem vai ser com o uso de clindamicina e gentamicina endovenosos. Vale lembrar que a paciente, mesmo que tenha um abscesso tubovariano, não tem indicação de cirurgia. A gente só vai abordar cirurgicamente pacientes que não tiverem melhora clínica com antibiótico-terapia endovenosa, ou que tiverem um abscesso roto, ou alguma instabilidade hemodinâmica, um hemoperitônio, alguma urgência ali que precise de uma laparotomia. Lembrando que todas as parcerias devem ser tratadas com esquema para cervicite, ceftriaxone 500mg intramuscular, mais azitromicina 1 grama VO em dose única. Acho que com essas informações você já pode manejar com tranquilidade a maioria dos casos de doença inflamatória pélvica.